Ei, sexto ano, vamos lá? Na última aula, nós estudamos algumas ideias intuitivas básicas da geometria, ponto, reta e plano, por meio dos quais todos os outros conhecimentos relacionados à geometria foram construídos. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre ângulos. Definimos como ângulo a abertura formada por duas semirretas que têm origem no mesmo vértice, no mesmo ponto, né? Então, aqui nós temos a semirreta OA, a semirreta OB. O ângulo formado pela abertura ligados na mesma origem pelo mesmo vértice. A leitura correta do ângulo AOB, né, a letra do meio, ela está indicando para a gente o ângulo de formação. Os ângulos, eles estão presentes no nosso dia a dia, né? Muitas vezes passam até despercebido. Nós vamos verificar ali a presença desses ângulos em algumas situações do nosso cotidiano. Medindo ângulos. A unidade de medida de um ângulo é o grau. Para se medir um ângulo, nós utilizamos o transferidor. Um instrumento de medida de um ângulo é um transferidor, que pode ser encontrado na forma de transferidor de 180 graus ou transferidor de 360 graus. Principais tipos de ângulo. Nós vamos iniciar aqui com o ângulo raso, também conhecido como ângulo de meia volta. O que é um ângulo de meia volta? Metade de uma circunferência. E essa metade de uma circunferência, ela mede 180 graus. Um exemplo, aqui, os ponteiros de um relógio marcando as 6 horas. Então, ela dividiu a circunferência inteira ao meio, cada uma dessas partes, 180 graus. Então, nós denominamos ângulo raso ou ângulo de meia volta, ou ângulo de 180 graus. O ângulo reto, nós vamos pegar uma circunferência, dividimos a circunferência em 4 partes. Um quarto dessa circunferência vai ser denominado ângulo reto e a sua medida é de 90 graus. Ângulo de um giro completo, que é o ângulo de um ângulo inteiro, né, de 300, uma circunferência inteira de 360 graus. Os babilônios acreditavam que o Sol girava em torno da Terra, numa órbita circular, realizando esse giro completo em 360 dias. Aí eles diziam que em cada dia o Sol percorria o equivalente a um arco desse círculo. Esse arco que ele percorria, eles denominaram grau. Então, por isso a denominação da unidade de medida de um ângulo como grau. E aí demoravam uns 360 dias, por isso os 360 graus da circunferência. Ângulo nulo. O ângulo nulo é quando as semirretas coincidem. Elas foram aqui, escritas, né, desenhadas uma sobre a outra, A congruente a B. As duas semirretas foram desenhadas uma sobre a outra. Então, quando isso acontece, nós falamos que nós temos um ângulo nulo. Um exemplo aqui no nosso relógio é quando os ponteiros do relógio marcam
meio-dia, os dois ponteiros, um sobre o outro. Então, nesse caso, nós consideramos o ângulo como um ângulo nulo. Classificação dos ângulos. Primeira classificação, ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, que é 1/4 da circunferência. O ângulo agudo, todo ângulo é considerado agudo quando a sua medida é menor do que 90 graus. E o ângulo obtuso, que é considerado todo aquele ângulo que possui a medida maior do que 90 graus. Giros e ângulos. Um giro completo, 360 graus. Um giro de meia volta, 180 graus. 1/4 de giro, 90 graus. 1/8 de giro, 45 graus. Então, ó, inteiro 360, metade de 360, 180. A metade de 180, 90. A metade de 90, 45 graus. Então, nós temos giro de uma volta, meia volta, 1/4 de volta e 1/8 de volta. Ok? Na próxima aula, nós vamos trabalhar a utilização do instrumento de medida do ângulo, que é o transferidor. Então, eu vou auxiliá-los e ensiná-los a utilizar o transferidor na medida dos ângulos. Um abraço!